Então, pessoal, dando continuidade aí às funções logarítmicas, hoje eu vou fazer alguns exercícios, né, envolvendo esse tema. E a gente vai começar com o exercício 22 da lista. Então ele diz assim, ó, estabeleça o domínio de cada uma das funções a seguir. Então, olha só, vamos relembrar o seguinte, né? Uma função logarítmica, ela tinha a seguinte forma. Então, é uma log de x numa base b. Esse x aqui, que é o domínio, ele pertence ao conjunto dos reais não negativos diferentes de zero. Ou seja, pertence ao conjunto, ou melhor, né? São todos os valores positivos. Beleza? Então, o que eu tenho que impor aqui, ó? Que esse valor que está aqui no logaritmando, ele tem que ser maior que zero. E lembrando que essa base aqui, que é o bzinho, ela tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Então, essas condições que a gente tem que colocar. Bom, na letra A base ela já está de acordo com as nossas restrições. Ela é maior do que zero e diferente de 1. Nesse caso é meio. Então, onde a gente vai ter que observar aqui é o logaritmando. Então, log de 3x menos 2 na base 1 meio. Então, o que tem que acontecer com esse logaritmando aqui, ó? Ele tem que ser um real não negativo diferente de zero, ou seja, né? O que é um real não negativo diferente de zero? É um valor maior do que zero. Tá? Então, a gente vai impor isso. A gente vai impor que 3x menos 2 tem que ser maior do que zero. E aqui a gente vai resolver essa inequação. Então, 3x maior que 2 e, portanto, x tem que ser maior que 3 meios. Aí a gente vai escrever domínio da função, a gente define por d de f. Então, é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 3 meios. Ou eu posso colocar na forma de intervalos. O que significa ser maior que 3 meios? Ser aberto no 3 meios e ser maior que 3 meios significa ir até infinito. Lembrando que infinito é sempre aberto. Então, você pode escrever das duas formas. Isso aí está corretíssimo. Então, na letra B, o que a gente tem? A gente tem um y que é igual a log de x² menos 9 na base 4. Então, a base aqui já está atendendo às nossas restrições, ela é maior do que zero e diferente de 1, e a gente vai ter que impor que esse logaritmando aqui seja maior do que zero. Então, vamos escrever isso. x² menos 9 maior do que zero. Lembrando que aqui eu tenho uma inequação do segundo grau, e nesse caso eu vou ter que fazer uma análise do gráfico. Tá? Então, o primeiro passo aqui é achar as raízes. Como que eu acho as raízes dessa equação x² menos 9? Então, achar as raízes é pegar igual a zero. Como essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta, eu posso simplesmente aqui isolar o x, né? x² igual a 9. Então, extraindo a raiz, né? Sempre vai estar acompanhado aqui na raiz do mais ou menos. Então, as raízes dessa função aí é mais ou menos 3. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar aqui as raízes.
Então eu tenho a seguinte situação. Tenho aqui menos 3 e mais 3. Aqui vai ser bola aberta. Por que vai ser bola aberta? Porque o meu logaritmando ele tem que ser maior do que zero e não igual. Tá? Então eu só pinto a bola se tivesse aqui o sinal do igual. Essa função do segundo grau, o a dela é positivo, é 1. Então significa dizer que a concavidade da minha parábola é voltada para cima. Então eu vou ter essa situação aqui. Ó. Esse esboço aqui, ó, representa o eixo x. Então isso aqui representa o eixo x. Muito bem. Então o que está abaixo do eixo x é negativo. Então, ó, essa parte aqui, esse intervalo de menos 3 até 3 é negativo. E o restante é o quê? Positivo, porque a esquerda do menos 3 está acima do eixo x e a direita do 3 positivo também está acima do eixo x. Só que eu quero o quê? Os valores maiores do que zero. Então, ser maior do que zero são os valores positivos. Então, essa parte aqui, ó, vai ser o domínio da minha função. Vai ser onde está o maisinho. Porque maior do que zero significa positivo. Então, o domínio da minha função aqui vai ser igual a quem? Ó? Você pode escrever assim, ó, x pertencente aos reais. Tá o quê? X é menor do que menos 3 ou x é maior do que 3 positivo. Ou eu posso escrever assim, ó, que o domínio da minha função, agora na forma de intervalo real, ele vai aqui, ó, aberto do menos infinito até o menos 3 aberto, união com quem? Com o 3 positivo aberto até o mais infinito aberto. Então, essas duas formas aqui você pode escrever o domínio da tua função. E letra C aqui, note que agora a nossa base também ela está em função de x. Então, a gente vai ter que colocar restrição na base. Então, note bem, ó, a gente tem f de x igual a log de x mais 3 na base x. Então, vamos começar pela base. A base, que é x, ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, já temos aqui duas condições para a minha base. Ou melhor, para o meu x, né? E agora vamos impor a condição para o x mais 3. Como ele é o logaritmando, então x mais 3 tem que ser maior do que 0. Então, o x aqui tem que ser maior do que menos 3. Então, isso aqui, como tem mais de uma condição, a gente vai ter que pôr no gráfico, tá? Então, olha só. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. X maior do que 0 e diferente de 1. E x maior do que menos 3. Vamos colocar o menos 3 aqui antes do 0. Então, vamos escrever aqui, ó. Aqui é o 0, bola aberta, porque não tem igualdade. E aqui é o 1, porque também tem que ser diferente, então é bola aberta. O que eu vou pintar aqui, ó? Vou pintar aqui maior do que 0 e diferente de 1. Então, tudo que tiver para cá, ó. E na segunda situação, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui vai estar o menos 3. E eu vou pegar tudo que é maior que menos 3. Então, tudo que tiver para cá.
O que vai ser o domínio da minha função? Vai ser a intersecção entre esses dois conjuntos. Então, olha só, onde que está interseccionando aqui, ó? Toda essa parte aqui pintada e retirando o 0 e 1. Então, olha aqui o que eu vou ter, ó. Então, eu vou marcar aqui. O 0 eu vou retirar. Então, fazendo a intersecção, eu vou ter o seguinte, ó. O 0 vai continuar sendo aberto. E o 1 vai continuar sendo aberto. Então, eu vou pegar só o que tem em comum, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui. Então, acaba sendo igual à restrição da nossa base, tá? Mas não é sempre que isso acontece. Então, por isso que você tem que tomar esse cuidadinho aí. Como que a gente escreve isso? Vamos lá. Domínio de f. Então, isso aqui vai ser assim, ó. X pertencente aos reais. Tá o quê? Bom, o x pode estar entre 0 e 1. Sério, certo? Ou o x pode ser o quê? Maior do que 1. Se você for escrever na forma de intervalo real, você pode escrever assim, ó. Aberto no 0, aberto no 1, união com quem? Aberto no 1 até infinito aberto. Essa é a situação que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Pessoal, exercício número 23, então, diz o seguinte, ó. O percurso de um carro em um determinado rally está representado na figura a seguir, em que os pontos de partida A. Então, note que A aqui tem uma coordenada para x e uma coordenada para y, que ele está dizendo que é meio e y1. E de chegada é o ponto C, 16, y2. Pertence ao gráfico de uma função f de x igual a log de x na base 2. O carro fez o percurso descrito pela poligonal ABC. Então, ele saiu de A, foi até B, e de B foi até C. Sendo os segmentos de reta AB e BC paralelos ao eixo X e paralelos ao eixo Y, respectivamente. Considerando-se que as distâncias são medidas em quilômetros, é correto afirmar que esse carro percorreu. Bom, o que a gente precisa saber aqui, né? A gente precisa saber a distância de A até B e a distância de B até C e somar essas duas distâncias. Essas duas distâncias. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber aqui, ó, o Y1. E aqui é o meio. Por que eu estou colocando aqui que é meio? Ó? Por causa da coordenada do ponto A. A coordenada do ponto C é determinado por 16. Então, esse cara aqui, ó, é 16. E aqui em cima, ó, esse cara aqui é o Y2. Muito bem, vamos olhar para esses pontos e aplicar na função. Então, olhando para o ponto A, que é o ponto meio para x e y1 para o y. Então, vamos aplicar na função. No lugar de x, eu vou colocar meio. Então, vai ficar assim, ó. F de meio, que é igual ao y1, certo? Isso aqui vai ser igual. No lugar do x, eu vou colocar meio. Então, vai ficar log de meio na base 2. Aí você tem que pensar, que número que eu vou colocar no expoente de 2 para dar meio? Com certeza vai ser menos 1. Se você pegar o 2 e elevar a menos 1, vai inverter a base e vai dar meio. Então, o que você acabou de achar aqui? Ó? Você acabou de achar o y1, que é menos 1. Agora, vamos tentar achar o y2, usando o ponto C.
Então, o ponto C para a gente é 16 e y2. Então, vamos fazer aqui, ó, o f, no lugar de x vou colocar 16. Isso aqui para a gente vai ser o y2 e no lugar do x, então, eu vou colocar 16. Então, vai ficar log de 16 na base 2. Que expoente que eu coloco no 2 para dar 16? É 4, né? 2 elevado a 4 dá 16. E com isso, eu acabei de achar o y2, que é 4. Então, note que com isso, eu consigo achar a distância de B até C. Então, a distância de B até C, ó, vai ter o 4. Lembre-se que aqui é 4 e aqui é menos 1. Então, qual é a distância total aqui, ó? Até aqui dá 4 unidades e do 0 até o menos 1 dá 1 unidade. Então, a distância de B até C vão ser 5 unidades, né? De menos 1 a 4 dá 5 unidades de distância. Bom, e de B até A ou de A até B, né? Aqui eu sei que o x é meio e aqui eu sei que o x é 16. Como é que eu acho essa distância? Eu vou fazer o 16 menos essa partezinha aqui que é meio, para ter a distância de A a B. Então, se eu fizer aqui, ó, 16 menos meio, que é 0,5, eu vou ter 15,5. Então, qual que vai ser a distância total percorrida por esse carro aí? Então, a distância vai ser A até B mais B até C. A gente já sabe essas distâncias. De A até B é 15,5 e de B até C é 5. Então, como isso está em quilômetros, segundo o enunciado, a gente vai ter 20,5 km. Letra D. Exercício número 24 diz o seguinte, ó. Sendo f de x log de 1 sobre ax menos b na base 3, uma função com valores reais, e supondo que f de 0 é igual a menos 1 e f de 1 igual a menos 2. É correto afirmar que f de 4 é. Bom, o que significa f de 0 igual a menos 1? Isso aqui é um ponto no plano cartesiano. Tá? 0 para x e menos 1 para y. Então, significa que se no lugar do x eu colocar 0, o resultado disso vai dar menos 1. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos começar fazendo o f de 0. O que é o f de 0 na função? No lugar de x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar assim, ó, log de 1 sobre a vezes o x, que é 0, menos b, na base 3. E o resultado disso, quando x é igual a 0, dá menos 1. Ok? Então, vamos aplicar aqui a definição de log, né? 3 elevado a menos 1 tem que dar esse resultado aqui que está no logaritmando. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a menos 1 igual 1 sobre a vezes 0 é 0, vai sobrar aqui menos b. 3 elevado a menos 1, a gente sabe que inverte a fração, então vai ficar 1/3 igual a 1 sobre menos b. Fazendo a multiplicação aí em x, eu vou ter que menos b igual a 3 e, portanto, o b é igual a menos 3. Então, ó, já achamos o valor de b. Agora, vamos usar o seguinte, ó. Vamos aplicar aqui o f de 1 igual a menos 2. Vamos ver o que a gente vai chegar aqui, ó. F de 1. O que é o f de 1? No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, eu vou ter aqui, ó, log de quem? 1 sobre a vezes o x, então a vezes 1,
menos o b. Só que como o b é menos 3, então vai ficar menos 3, aqui vai ficar mais 3. Isso aqui na base 3 e o resultado vai dar menos 2. Vou aplicar a definição de log, então 3 elevado a menos 2 tem que dar esse logaritmando. Então vamos ver o que vai ficar aqui, ó. 3 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre a vezes 1 da a mais 3. O que vai dar isso aqui, ó? 3 elevado a menos 2 inverte a fração. Então vai ficar 1/3 elevado a 2, que é igual a 1/9. Isso aqui é igual a 1 sobre a mais 3. Vamos aplicar a multiplicação cruzada aqui. Então eu vou ter a mais 3 igual a 9. O 3 passa subtraindo, então eu vou ter que o a é igual a 6. Então, tendo a e b, eu posso definir aqui, ó, quem que é a minha função. Então, quem que vai ser aqui minha função? Vai ser f de x igual log de quem? De 1 sobre ax menos b. Então, como a é 6, então vai ficar 6x menos o b. Então, menos 3 vai ficar mais 3 na base 3. E ele quer saber quem que é o f de 4 agora. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do x, eu vou colocar o 4. E aí a gente vai ver qual que vai ser o resultado. Então, f de 4 vai ser igual log de 1 sobre 6 vezes 4 mais 3 na base 3. Então, olha só o que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter o log de quem? 6 vezes 4, 24. 24 mais 3 dá 27. Então, vai ficar 1 sobre 27 na base 3. 3 elevado a quanto que dá 27? Seria 3, né, o expoente. Só que como é 1 sobre 27, ou seja, a fração está invertida, então eu vou colocar aqui, ó, menos 3. Porque 3 elevado a menos 3, inverte a fração, vai ficar 1/3 elevado a 3, que dá 1 sobre 27. Então a resposta aqui, ó, é letra A, menos 3.